Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Jesus é o aliviador das cargas. Jesus é a água da vida. E hoje, Jesus é o Senhor da ressurreição. E eu quero começar contando uma história. É uma história de amor, de fé, mas é uma história de muita tristeza também. Uma garota nasceu na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. E logo na infância se mudou para a cidade de Barretos, em São Paulo. Formou-se como enfermeira e começou a trabalhar. E um dia conseguiu um trabalho numa cidade menor ainda que a sua e foi cuidar de 3 meninas, na verdade trigêmeas. E um de meus irmãos, entrando em contato com aquela jovem bonita, se apaixonou por ela e ela por ele. E eles começaram um relacionamento de namoro, depois de noivado. E em 1973, eu assisti ao casamento deles. Eles tiveram 3 filhos, 2 meninas e finalmente um garoto. Em 1995, ela descobriu que tinha um carocinho no seio. E começou uma guerra, uma luta daquelas que alguns de nós aqui conhecemos. Fez uma cirurgia, começou uma sessão de quimioterapia, e mais uma, e outra, e mais outra. E o tempo foi passando, melhorando, piorando, voltando para o hospital. E depois uma sessão muito forte de radioterapia. E o último ano foi um ano de muito sofrimento. Nos últimos meses, eu a visitei 2 ou 3 vezes, eu penso. E o último mês de vida foi um mês de sofrimento terrível. Os pulmões se secaram em função da radioterapia. O ar não entrava mais. E com muito sacrifício, ela respirava até a garganta e não mais. Não respirava. Conversamos com ela. Em todo esse tempo de sofrimento e de angústia, nenhuma vez ela reclamou de Deus. Nem sequer perdeu a fé e a confiança em Deus, o Deus da ressurreição. Ela estava em estado terminal, totalmente, completamente sedada. E ao telefone pedi a uma das enfermeiras, por favor, leia para ela o Salmo 23. E eu sabia que ela gostava muito desse salmo. E a enfermeira disse, pastor, não adianta ler. Ela não escuta, ela não responde mais a nenhum estímulo. Por favor, leia. Mesmo que ela não escutar, leia pelo menos 3 vezes. E ela leu. E na última das 3 vezes que ela leu, tem um trechinho no Salmo 23 que diz assim: ainda que eu tenha que andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, eu não temerei, porque tu estás comigo. Naquela hora, a Branca reuniu um pouco de força, porque ela ouviu, e apertou um pouco a mão da enfermeira, que lia para ela a palavra de Deus. Às 4h40 da manhã do dia 29 de agosto, ela respirou pela última vez. Nós a levamos para a nossa cidade, em Americana, para fazer o sepultamento. Foi um dia de muita dor para todos nós. Às 5 da tarde a levamos para o cemitério. Depois de um sermão, onde pregamos João 14, 1-3, onde Jesus diz, não se turbe o vosso coração, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E a levamos para o cemitério. Cantaram muitos hinos. Para mim há 2 momentos muito tristes num funeral. Um deles é quando coloca a tampa do caixão. Eu sofro demais naquela hora. E o outro momento é quando coloca o caixão lá debaixo da terra. Depois de cantarmos e orarmos, todos saímos. Cada um vai para o seu lugar. E quando estava bem lá longe, eu olhei para trás. E assentado lá sobre o túmulo, estava o meu irmão, viúvo,
Ao lado dele estava sentado o filhinho de 14 anos. E eu olhei para aquela cena, olhei para o sol, esse sol de inverno que fica bem vermelho. Lá no horizonte, parece que o sol não queria brilhar. E eu pensei comigo mesmo, graças a Deus, que o nosso fim não é num lugar frio e escuro, em qualquer cemitério por aí. Eu voltei lá, abracei o meu irmão, meu sobrinho, e disse: vamos para casa, vamos para frente. O fim não é aqui nesse lugar frio e escuro, porque Jesus é o Deus da ressurreição. Amém? Pegue a sua Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus agora. João capítulo 11. Vou ler 2 versos apenas. 25 e 26. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você sabe por que as pessoas não querem morrer? Inconscientemente, porque você também não quer morrer? Dizem que é porque a morte nos leva para um lugar escuro, para um lugar frio. Alguns dizem que morrer não dói. E eu não posso afirmar e nem desmentir. Mas eu sei de uma coisa. Sabem por que as pessoas não querem morrer? Porque quem morre sai de cena. Aparentemente eu sou a pessoa mais importante aqui, não é? Mas é só aparentemente. Vocês todos estão olhando para mim. Parece que eu sou o mais importante daqui, mas eu tenho consciência de que não o sou. No máximo, eu sou a terceira pessoa mais importante aqui. Porque a primeira pessoa mais importante é a terceira pessoa do singular. É Ele, Jesus, o Senhor da ressurreição. Na verdadeira religião, o Ele vem antes do eu e o antes do tu ou do você. Terceira pessoa, Jesus é a primeira pessoa. Ele é a pessoa mais importante. E a segunda mais importante é o tu, que nós comumente usamos você, que parece que fica mais perto. Você é a segunda pessoa mais importante aqui. E por último, a terceira pessoa mais importante aqui sou eu, a primeira pessoa do singular. Na religião é assim. Mas ninguém quer sair de cena, porque mesmo sendo a terceira pessoa mais importante, saiu de cena, logo logo as pessoas esquecem. Quando se morre, o palco fica vazio. Por favor, olhem aqui só para o palco. Quando morre, acontece isso, ó. Pode ser uma pessoa importante, mas morreu, sai do palco, sai de cena. E vem outra pessoa em seu lugar, e ocupa o mesmo lugar, a mesma função, as mesmas posições, faz tão bem ou talvez melhor. Mas eu queria deixar um recado aqui. Não pensem, porque nós somos passageiros, que nós podemos ser substituídos pelos outros. No plano de Deus, ninguém pode ser substituído. Ninguém. Nunca mais haverá um outro Roberto Rabelo. Nunca mais haverá um outro Walter Boger. Nunca mais. Nunca mais haverá um outro Admira Reis. Nunca mais. Porque todos nós somos únicos. Não existem dois iguais. E a morte, ela leva embora essas pessoas que são únicas. E o lugar fica vazio. Fica um espaço, fica um buraco. É terrível. Por isso ninguém quer morrer. Eu também não quero. Mas Jesus, o Senhor da ressurreição, tem um remédio. Hoje nós guardamos as coisas no computador. A ciência está guardando vidas aí escondidas. Deus pode, muito melhor do que o computador e do que a ciência, nos guardar para um dia nos trazer de volta. Jesus adorava pregar o assunto da ressurreição. E não só gostava de pregar o assunto da ressurreição, como ele próprio ressuscitou pessoas.
Ele ressuscitou a Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo. A Bíblia trata do assunto da ressurreição de um jeito esplendoroso. E eu não sei se você sabia, mas a primeira vez que a Bíblia conta a história de uma ressurreição está no segundo livro de Reis, no capítulo 13, nos versos 20 e 21. Naquele tempo, o profeta Eliseu havia morrido não fazia muito. E os moabitas andavam invadindo a terra do povo de Deus. E uma tarde, uns filhos do Senhor foram sepultar um garoto que havia morrido. E quando eles viram lá em cima do monte, os moabitas vinham descendo, e eles arrebentavam com tudo. Colhiam as colheitas, levavam as colheitas embora, matavam as pessoas, matavam o gado, queimavam o que sobrava, e aquilo era um terror para o povo de Deus. Eles não tiveram tempo de fazer um sepultamento digno daquele moço. E então jogaram o morto em cima dos ossos do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que assim que o corpo do rapaz bateu em cima dos ossos do profeta Eliseu, o rapaz reviveu, voltou à vida. Mas a Bíblia fala de outras ressurreições. Por exemplo, houve um grupo de pessoas, um grupo grande. Essas pessoas ressuscitaram no dia que Jesus ressuscitou. Mateus 27, 51 a 53. Há até uma controvérsia que dizem que ressuscitaram antes de Jesus, mas ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. E estes eram fiéis, que haviam dado a sua vida por causa do Evangelho. E vale a pena dar a vida por causa do Evangelho, porque todos aqueles que dão a vida por causa do Evangelho, um dia serão trazidos de volta e receberão a verdadeira vida. E aqueles fiéis entraram com Jesus na cidade e anunciaram que o próprio Jesus havia ressuscitado. Um grupo. Há um outro grupo especial que vai ressuscitar um pouquinho antes de Jesus regressar. Quem são estes? Daniel 12:1 diz que uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. E Apocalipse 1:7 diz a mesma coisa. Inclusive aqueles que traspassaram a Jesus. Nesse grupo especial que ressuscita antes de Jesus voltar estão ímpios e justos. Os ímpios que foram os piores perseguidores do povo de Deus. E aqueles justos que morreram pregando a mensagem da volta do Senhor Jesus. Já pensaram que coisa espetacular? Algumas pessoas que nós conhecemos e que nestes dias foram embora para o descanso, se levantam e vão nos dar apoio e vão dizer assim: vamos para frente porque está marcada a hora da volta de Jesus. Eu estou criando algo aqui. E se isso acontecer, não será novidade nenhuma, porque eles vão ressuscitar especificamente para ouvir de Deus o concerto de paz que Deus vai fazer com o seu povo. Aquele povo que viveu fiel, que viveu perseguido, pressionado, escondido, esmagado, agora se levanta para ver o Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus. Mas quando Jesus chegar, Ele vai chamar os santos de todos os tempos que estão dormindo. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. É chamada de a primeira grande ressurreição. E outro dia eu li um pensamento, e alguém escreveu com muita propriedade, com tanta propriedade que eu acreditei. A terra inteira vai balançar com o passar de um exército sobre modo grande. Os salvos serão multidões, milhões de milhões e milhares de milhares. A misericórdia de Deus é muito maior e muito mais ampla do que você imagina. Você crê num Deus pequenininho, eu creio num Deus grande. Um Deus que salva todo aquele que mesmo na hora da morte diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um Deus que está pronto sempre para estender a mão. Muitos, milhares, milhões. E finalmente, depois de 1000 anos, então haverá a segunda e última grande ressurreição, que está em Apocalipse 20, versos 5 e também de 8 a 10. 7 de maio de 92. Um adolescente com a sua bicicleta, junto com outros adolescentes. Eles estão apostando uma corrida num lugar muito perigoso, num bairro de São Paulo. E de repente um outro garoto joga um pedaço de madeira onde as bicicletas estão passando. Aquele pedaço de madeira entra entre os raios de uma das bicicletas. E o garoto que está pilotando cai num precipício enorme, se amassa todo e se machuca todo, e um de seus órgãos se parte ao meio.
Ele é levado rapidamente para um pronto-socorro de um hospital. Os médicos acham que foi o baço que se partiu em razão de tanta hemorragia, fazem uma cirurgia e quando examinam o baço, não tem nada no baço, está tudo em ordem. E no momento, enquanto o médico estava examinando melhor o baço, um pedaço do fígado, quase a metade, partido, sai na sua mão. O garoto, que tem o sangue O negativo, mais difícil possivelmente de todos, começa a passar mal. O pai, que viu o carro levando uma pessoa urgente para o hospital, foi para o hospital para saber o que havia acontecido e foi informado que eles acabavam de atender um garoto que estava praticamente morto. O pai se assenta ali naquela sala horrível que tem em todos os hospitais, onde você e eu já choramos, esperando uma notícia. E lá vem o enfermeiro, porque o filho teve uma parada, não conseguiu respirar mais, deram choque e ele desapareceu. E o enfermeiro-chefe disse: pode voltar para casa, pode cuidar do funeral, o garoto acabou de morrer. Aquele pai, até os 19 anos, tinha sido cristão, e aos 19 abandonara Jesus, que é o Senhor da ressurreição, o Deus Todo-Poderoso. 27 anos longe da casa do pai, longe de Deus, longe do lar. E agora recebe a notícia: o menino morreu. Bateu um desespero. Ele não tinha agora para onde correr, a quem recorrer, porque durante aqueles 27 anos, ele havia dito muitas coisas a respeito dos cristãos. Dizia que Jesus era Buda, dizia que a Bíblia não merece confiança, porque afinal de contas foi escrita por homens. Dizia que religião é coisa de gente cafona, de gente quadrada. Mas agora bateu um desespero. Bateu um desespero tão grande. E ele foi para casa, pensando consigo: será que o meu filho morreu mesmo? Será que Deus, esse Deus que eu tenho ridicularizado, não poderia realizar um milagre agora e trazer o meu filho de volta? Mas foi para casa para providenciar o funeral. Enquanto ele estava indo para casa, todos os médicos já tinham saído da sala cirúrgica, mas um médico ainda estava lá dentro, o Dr. Buco. E aproximadamente 20 minutos depois de eles haverem dado o menino por morto, todos já haviam saído. Dr. Buco estava saindo também, por uma razão que só a eternidade explicará a você e a mim. Ao fechar a porta, ele vê pelo vidro que o menino mexeu, muito pouquinho, mas mexeu. Ele corre lá e vê que ainda existe um pingo de vida. Ele faz uma incisão no peito do garoto e com a própria mão começa a fazer massagem no coração. O menino voltou. Dr. Belchior, um médico muito famoso, foi chamado. Ligaram para a casa do pai, ele tinha acabado de chegar, eram 4 da manhã, e disseram: corra atrás de sangue O negativo, porque o seu filho tem pelo menos 1% de chance de viver. Ele não morreu ainda. É 1%, mas vale a pena. Mesmo que ele se salve, ele vai ficar com muitas sequelas. Talvez fique paralítico, talvez fique com alguma debilidade mental, mas vale a pena tentar. E aquele pai, ao colocar o telefone, se ajoelhou pela primeira vez em 27 longos anos. Deus, se o meu filho voltar à vida, que ele volte sem nenhuma sequela. Tu és um Deus poderoso, perdoa, Senhor, toda a minha ignorância, tudo que eu falei. Eu volto atrás, devolve a vida do meu filho. E para fazer pequenininha uma longa história, o menino foi se recuperando. Passaram-se os dias, os meses, e o garoto sarou completamente e não ficou uma sequela sequer. E aquele garoto foi batizado.
com um propósito. O propósito de dedicar essa sobrevida, esta vida em segundo plano que Deus lhe concedeu, para Deus. Ele quer ser um pastor. Ele quer trabalhar para Deus. Talvez você não conheça, mas esse menino está aqui hoje. E eu quero que você saiba quem é ele. E eu peço a você vir aqui, Moacir, um pouquinho, para que os seus amigos, para que a sua igreja, para que o seu colega, para que o seu colégio e todos possamos ver aquilo que Deus tem feito em você. Vem bem aqui no centro. Qual é o propósito da sua vida agora? Com certeza, após Deus ter me dado a vida novamente, eu quero levar de alguma forma essa mensagem para que as outras pessoas possam, não talvez ter uma ressurreição como a minha física, mas uma ressurreição espiritual. Você levou muitos pontos aí nesse peito, né? Você tem uma ideia de quantos são? Foram cerca de 9 pontos na altura do peito e 12 no abdômen. Eu tive praticamente 20 dias a 40 dias em recuperação e graças a Deus não tenho nenhuma sequela hoje. E a sua disposição é ser um pastor e levar a mensagem de que Jesus é o Deus da ressurreição. Com certeza, após o momento que Deus me devolveu a vida, tudo que eu quero fazer é devolver a Ele essa bênção através da pregação do Evangelho. Eu não tenho nenhuma preocupação, nenhum cuidado em afirmar que Jesus é o Deus da ressurreição. O Jesus que trouxe de volta Lázaro, ao filho da viúva, a filha de Jairo, que trouxe de volta o Moacir, que agora é um pastor. É o Deus que vai trazer de volta todos estes queridos que foram para o descanso. É o Deus que vai trazer você de volta se um dia você tiver que enfrentar o vale da sombra da morte. Viva a vida aqui com esse Deus poderoso. Viva a vida aqui com esse Jesus maravilhoso. Eu acho que nós nos envolvemos tanto com tantas coisas que nos sobra muito pouco tempo para um relacionamento profundo e proveitoso com esse Jesus que é o Senhor da ressurreição. Olha, aconteça o que acontecer nessa vida aqui, quando tudo aqui terminar, Jesus nos levará para o céu, para o lar eterno. Mesmo que a morte nos alcance, Jesus vem e nos leva para o lar. E eu sei que o céu é esse lugar bonito. E eu sei que Jesus em breve virá. Ele virá para nos levar. Eu queria hoje fazer um chamado. É um chamado muito especial hoje. Para você que tem medo da morte. É o primeiro. Para Jesus tirar de você o medo da morte. Não precisa temer a morte. Porque Jesus é o Senhor da ressurreição. Segundo, queria fazer um chamado para você que perdeu alguém muito querido, para que Deus dê a você a certeza da ressurreição. Para você que perdeu alguém muito querido, para que Deus dê a você o conforto e a segurança de que no final de todas as coisas nos reuniremos outra vez. Incline a sua cabeça. Pai querido, obrigado porque Jesus é o Senhor da ressurreição. Obrigado porque, mesmo que um dia a morte nos alcançar, o Senhor Jesus nos chamará de volta à vida e vida eterna. Pai, nós temos sido o alvo de tanta tristeza, de tanta dor, de tanto sofrimento. Mas agora, a nossa tristeza, a nossa dor, o nosso sofrimento, tudo é suplantado, porque Jesus, o Senhor da ressurreição, está dando a cada um de nós o conforto, está dando a cada um de nós a certeza de que em breve virá, e então nos chamará para um novo lar,
onde a morte nunca mais entrará. Louvado seja o teu nome. Pai, aqui estão homens, mulheres, jovens, moços, moças, crianças. Nós temos medo da morte. Nós não queremos morrer. Nós não queremos sair de cena. Jesus querido, viva em nossa vida, para que nunca saiamos do palco, para que possamos viver a vida eterna que começa aqui, no momento em que conhecemos a Deus e a Jesus. Aceita-nos nesta hora. Dá-nos também o conforto que tanto necessitamos, em razão das grandes perdas que esta vida nos reservou. Segura a nossa mão, leva-nos, guia-nos e finalmente recebe-nos a todos no teu lar. Nós oramos suplicando a tua bênção, em nome de Jesus.